Olá, como sempre, depois dos nossos programas de entrevista, nós temos a parte noticiosa do Estúdio Univesp e eu tenho a honra aqui de ter a eloquência e a jovialidade de Ederson Graneta ao meu lado, que separou para a gente aqui algumas notícias principais do dia, né? Separei, Fábio, separei. Eu não vou nem responder essas... Sem dúvida, para não. ficar... Né? Para não esticar muito. Tá. Bom, é o seguinte, os dois jornais paulistas trazem uma manchete bastante semelhante com relação ao possível pedido de impeachment da presidente Dilma Rousseff. Agora, o jornal carioca, o Globo, começa diferente o jogo. Vamos começar pelo Globo, então, já que ele está bastante diferente, só para a gente ver o que eles investiram aqui para suas manchetes. Acerto de contas. Famílias renegociam dívidas de 24 bilhões de reais. O que o Globo está dizendo é que está todo mundo tentando se acertar com dívidas, porque os juros estão, assim, absurdos, né? Quer dizer, ele diz assim, o orçamento apertado pela alta da inflação e pelo aumento dos juros, os brasileiros estão buscando condições mais vantajosas nos bancos para quitar suas dívidas em atraso, que dá o montante das dívidas e tal, e informa que no cheque especial a taxa de juros está em 263,73%. Isso no cheque especial. Mas no cartão de crédito chegam a 414%. Então, é um problema para as famílias que estão endividadas e o Globo abre com essa questão econômica e logo abaixo cita o fato de que o governo prevê um rombo de até 60 bilhões este ano. O governo vai encaminhar ao Congresso propostas para alterar a meta fiscal do ano, que hoje prevê superávit de 8,7 bilhões nas contas públicas para um déficit de 48,9 bilhões. Esse rombo poderá ser ainda maior, de até 60 bilhões, pois essa meta de 48 prevê o abatimento de 11 bilhões caso haja frustração na receita prevista com o leilão de hidrelétricas antigas. Então, eles estão prevendo arrecadar esse dinheiro com o leilão de hidrelétricas antigas, mas esse é um dinheiro que está na conta, mas não está garantido, né? Sim. Então, o Globo trabalha com essa questão econômica aqui no jornal de hoje, na manhã de hoje. Sim. E aqui, menorzinho, ele diz assim, impeachment deve ter aval técnico. Uma pequena notícia aqui em análise na Câmara, sob o comando do presidente Eduardo Cunha, a área técnica da Câmara tende a ser favorável ao pedido de impeachment da presidente Dilma Rousseff em fase final de análise. E aqui, Operação Zelotes, filho de Lula, será chamado a depor. A Polícia Federal quer explicações de Luiz Cláudio Lula da Silva, filho do ex-presidente, sobre repasses e lobistas acusados de comprar leis, tá? Sim. E a Receita também investigando o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, dono de contas na Suíça, por suspeita de sonegação fiscal e de outros crimes. Bom, essas são as principais notícias do jornal O Globo hoje. O Globo trabalhou aí na área econômica e deu menos destaque pro... Fala que você Não, tem uma foto do Cartola lá, né? Porque é sempre você gosta do Cartola, né? Tem tanta coisa triste e tal. O presidente da Câmara dos Deputados sendo agora investigado também pela Receita, era pela Justiça Suíça e tal. A gente fala do pedido de impeachment contra a presidente Dilma Rousseff, a gente fala das contas públicas que não fecham, mas de vez em quando a gente tem uma coisa boa no jornal que ali a gente vê, são coisas atemporais, exatamente, né? E aí o mestre Cartola... É uma reportagem especial no segundo caderno que chama de A a Z, o samba nosso de cada dia. É o dicionário com curiosidades que mostra as variadas influências do samba na sociedade, como é que o samba... Sem dúvida, e ninguém melhor para ilustrar do que o próprio Cartola, né? Tá certo? E os jornais paulistas? Os jornais paulistas. E agora vamos aos jornais paulistas. Vamos começar aqui pelo Estadão. O Estado de S. Paulo. Cunha tem parecer para dar início ao impeachment. O Estadão, ele entra com os dois pés nessa manchete, Estadão e Folha, dizendo que... fugiu. Dizendo que Cunha agora pode entrar com o impeachment da presidente Cunha, que está dividido entre situação e oposição. Ele está lá, digamos assim, num fio, se equilibrando num fio lá em cima de um vale, certo? Cheio de tubarões lá embaixo, e ele não sabe se ele ajuda a oposição a derrubar o presidente ou se negocia com o governo para tentar tirar ele da roubada na qual ele está metido com relação a suas contas no exterior. Sim. Para a assessoria da Câmara, pedidos contra Dilma são válidos. Deputado condiciona processo à ação de Janot. Ou seja, dependendo do que o procurador
Rodrigo Janot, fizer, ele vai tomar uma atitude diferente. Ou seja, ele está jogando com os dois mesmo. Está jogando dos dois lados, tanto no governo... o presidente da Câmara recebeu da assessoria técnica o parecer pela admissibilidade. Ou seja, a Câmara acha que é possível, sim, com as informações que tem, com os pedidos que foram feitos, são todos em bases que podem ser usadas para declarar o impeachment da presidente, e isso poderia entrar em votação, ser julgado, enfim, né? No entendimento da assessoria jurídica, o chefe do Executivo pode ser responsabilizado por irregularidades cometidas no mandato em curso. Oficialmente, Cunha disse que os pedidos ainda estão sob análise. Ele não disse que já está pronto, mas acuado pela Operação Lava Jato, ele afirmou a aliados que não hesitará em dar início ao processo se o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, recomendar seu afastamento do cargo. Então, ou seja, há um jogo aí de... E a oposição flerta com ele, está aqui do ladinho aqui, opositores cobram posição. A oposição à presidente Dilma Rousseff na Câmara decidiu começar a cobrar publicamente um posicionamento do presidente da Casa, Eduardo Cunha, em relação ao pedido de impeachment da petista, tá certo? Essa foto mostra, Ederson, a Dilma com o Lula e o Estadão fala Dilma busca paz com o padrinho, porque ontem os jornais eles trouxeram uma análise dizendo que o Lula tinha ficado muito chateado com essa investigação que o filho dele, inclusive é o que está aqui, né, que a Receita sugeriu quebra de sigilo da empresa do filho dele. Isso. E que ele ficou chateado porque ele achou que a presidente Dilma, o próprio governo, não fez nada para que isso fosse impedido, né? E aí ele aparece nessa foto comemorando aí os seus 70 anos e num clima aparentemente de paz com a presidente da República, exatamente. Né? Então a gente nunca sabe, né? Será que houve mesmo essa briga? Será que não houve? Será que é uma... Mas, enfim, o que consta é que ele teria ficado chateado porque a Dilma não teria feito, a presidente Dilma não teria feito nada para contornar essa situação, tá certo? Então, eles dizem aqui que agora ela busca paz com o padrinho. A questão do déficit, Fabinho, é interessantíssimo, porque cada jornal traz um número. Sim. Se nós falamos do Globo agora há pouco, né, que eram 60 bilhões, eram 48, mais não sei, com mais 11. E agora aqui, o Estadão já disse que o déficit é de 51 bilhões, 0,9% do PIB. Como estados e municípios vão ter superávit de 2,9 bilhões, o buraco do setor público será de pelo menos 48,9 bilhões, com uma retração da economia prevista em 2,8%. Capital terá 24 escolas fechadas, isso aqui é um assunto que a gente pode falar mais daqui a pouquinho, se tivermos tempo, porque agora eu quero mostrar aqui a capa da Folha de São Paulo, que é bastante parecida, tem uma foto do presidente da Câmara, Eduardo Cunha, vamos olhar aqui. E diz o seguinte: impeachment recebe aval de área técnica da Câmara, que é uma foto interessantíssima de baixo, assim, do presidente da Câmara, cercado por microfones. Então, a informação aqui é praticamente a mesma do Estadão, tá? E tem uma informação que eu não queria deixar passar, que é a história do desarmamento, que não está aqui na Folha de São Paulo, tá certo? Eu vou buscar aqui, que eu separei. Sim, o Estadão deixou. O Estadão fala bastante sobre isso, que é o seguinte: o Estatuto do Desarmamento foi alterado. Então, quer dizer, assim, tem críticas de todos os lados, está aqui, ó. Uso de armas, está aqui. Comissão da Câmara aprova o uso de armas por parlamentares. Ainda não está aprovado, mas é uma comissão... fez um relatório que flexibiliza esse Estatuto do Desarmamento, que diminui para 21 anos a idade mínima para uma pessoa ter arma, era de 25, né? Para que qualquer cidadão possa comprar arma, tá certo? Antes de ir para plenário, é preciso votar os destaques disso aqui. Mas, enfim, o perigo aqui é que aprovou por 129 votos contra 8 o texto base do projeto que revoga o Estatuto do Desarmamento. Quase que unanimidade, né? Dentro ali da comissão, é quase todo mundo dentro da comissão. Que tem a história lá da bancada da bala, né? Que é chamada, a bancada de segurança pública chamada bancada da bala. Estamos ficando parecidos com os nossos amigos norte-americanos nesse sentido. Não, né? Então, as justificativas são todas a mesma, o Estado não pode impedir o cidadão de se defender. E aí os especialistas nisso, o Estadão ouviu vários, tá certo? Diz que o desarmamento ajudou a frear homicídios.
tá certo? Que as armas que são usadas nos principais crimes, no grosso do crime, 70% dos crimes, são armas feitas no Brasil. E não aquela velha história de, são armas contrabandeadas, fuzil R-15, não. São armas fabricadas aqui no Brasil por empresas brasileiras e essas armas que eles pretendem distribuir mais. Então, o camarada ele pode usar essa arma dentro de casa, dentro do carro, tá certo? Pode levar sem ter porte. Sem ter porte, dentro do carro, dentro de uma propriedade privada ou dentro do seu local de trabalho. Ele pode ter uma arma. Sim. Quer dizer, isso agrava um pouco, às vezes, os conflitos interpessoais. O camarada tem uma arma ali do lado, ele fica bravo com o outro. Em vez de brigar de boca, sai dando tiro. Sim. Tá certo? Então, essa é uma questão que eu queria deixar claro. Importante de hoje. Agora tem a questão da educação. Sim, tá certo? Eu vi aqui, tem duas coisas interessantes. Nós temos ainda um pouquinho de tempo para falar sobre isso. A Folha de São Paulo traz uma reportagem do Fábio Takahashi dizendo que, sob pressão, a Alckmin faz mudança mais tímida em escola, que aí estava prevendo mudar 1 milhão de alunos. Lembra? A gente já falou sobre isso aqui, né? Transferência. Mudar 1 milhão de alunos e tal. Agora, diz que os números anteriores eram uma estimativa e desvincula qualquer mudança de plano à pressão de alunos que ele está sofrendo, pressão de alunos, de professores, enfim, estão tendo... O temor de fechamento de escolas, né, de unidades escolares, enfim. Bom, então o que ele está propondo aqui? O resultado foi considerado satisfatório. Em relação ao número de transferidos, queria transferir um total de 1,4 milhão de alunos, mas agora esse número caiu bastante. O saldo ainda com a mudança, como antecipou a Folha, 94 dos 5.147 colégios estaduais deixarão de receber alunos no ensino fundamental e médio. O governo disse que eles serão entregues para as prefeituras para servir como creche, educação de jovens e adultos, enfim, ter outras ocupações. Até para fazer escolas técnicas também, Escolas técnicas na área da educação. A POSP diz que não, que isso que não foi ouvido, que os professores podem ser prejudicados, enfim, tem essa briga depois da divulgação dessa mudança. Dessa intenção. Né? Bastante importante do governo do Estado. Como a gente havia dito, né, tem um lado positivo do professor ficar na mesma escola, ele não tem professor que é de um ciclo, né? Se a escola só tem um ciclo, aí ele acaba ficando lá, porque ele dá a mesma aula para a mesma turma de manhã, ele dá para a mesma turma à tarde, não tem que fazer essa mudança. E os alunos, convivendo com alunos do mesmo ciclo, alguns especialistas apontam que isso é positivo para a educação, né? Não terem convivência com alunos do ensino médio, um que é do ensino fundamental, enfim. A gente discutiu isso, mas agora tem esse temor e essa oposição por conta do fechamento de escolas. Né? Então, a questão do fechamento diz o seguinte, que por conta de haver um número de salas ociosas, o governo vai entulhar escolas com muitos alunos, que as salas ficarão lotadas, enfim. O secretário Herman Forwald disse que não será assim, que tudo é para melhorar o ensino nas escolas, tá certo? Sim. Então, e aí tem só para finalizar, falando é isso que você fala da pedagogia, não é? Da pedagogia, Eu queria finalizar com isso, que assim, um dos principais pedidos de ministros e secretários de Educação começa a ser atendido pela USP, Unesp e Unicamp. Os cursos que formam professores para o ensino básico estão em reformulação com um aumento de carga horária para atividades práticas e é um aumento bastante interessante. Quem for estudar pedagogia vai ter que cumprir uma boa carga horária dentro de escolas. Os estágios também devem ser ampliados. Isso é importante. Tem críticas dizendo que é bom porque o professor aprende a dar aula, mas tem outros dizendo que o professor fica um pouco distante da matéria. Ou seja, química, física, biologia, matemática. É verdade. Essa era a resistência das 3 universidades públicas a fazer isso, mas era uma determinação antiga e parece que agora vai dar certo, né? Bom, nosso tempo acabou. O que vai ter amanhã no Literatura Fundamental aqui para a gente se despedir? Tá certo. Literatura Fundamental, amanhã a gente vai falar sobre um livro escrito nos Estados Unidos por Walt Whitman, chamado Folhas de Relva. Maravilha. Então amanhã fica esse convite para o Literatura Fundamental. O Estúdio Universo começa às 9 horas da manhã, da quinta-feira, amanhã. Bom dia a todos. Até.